Hoje vai tratar com você é tópico que chama reportagem player. Hoje bem você atender reportagem player. Você pensa que se chama com Holanda, não tem que cumprir mais com ele. Então, Holanda pensa, a reportagem player significa que nós abrirá vôlei, nós temos vôlei zelfbestuur, dus 100% autogovernação. Tudo isso não está agora pensar. Agora, o que é a verdade? Então, por três, um pouco a aclaração de do qual a sociedade na 1955. Mas quero me olhar para que banda não? Exata, me para que banda não? Sim? Já vou sampaiar. Minha vista, e para que a sociedade vai para o meu slide. Sim, essa aqui está na 5 de dezembro de 1955, a Nação Unida adoptar a resolução 945. Esta contém a decisão que nós tomamos para a Holanda para o que trata é a reportagem player. Mas esse seguinte slide, então você, mas traduzir para papamento, você vai compreender um pouco mais. Esta bisa expressando opinião da Assembleia Geral, que sim toma parte para a posição tomar para a Nação Unida, maneira afirmada em resolução 742 da Assembleia Geral de 27 de novembro de 1953 e de artigo do Manifesto de Nações Unidas, que porta relevante riba base de informação que a Assembleia Geral tem em seu poder e maneira apresentada para o governo de Holanda e maneira que o governo de Holanda deseja apropriar para exonerar o governo de Holanda de transmitir informação por o artigo 73, inciso E, do Manifesto de Nações Unidas, para o que se trata antigo holandês e Suriname. Está sendo aqui, vai, seguinte slide. Está sendo aqui que o governo, Nações Unidas, tem um artigo 73, inciso E, está dentro capítulo de estudo e handvest de Nações Unidas. Então, inciso E, está vista que o poder administrativo que está manejar colônia não tem que raportar na Nações Unidas. Então, tem resolução 66 de Nações Unidas, a nombra todo país que está manejar colônia o ministério raportar conforme artigo 73, inciso E. Então, nós vamos raportar riba desenvolvimento econômico, social, educacional e cultural. Quatro terreno aqui nós vamos raportar tur aí tocante o desenvolvimento da colônia o território que não tem próprio autogovernação, que não tem autogovernação, nós vamos raportar tur aí primeiro 30, mais tardar 30 de junho. Porém, para começamento de janeiro de Turai, Nações Unidas saca um raporte de cada país, de onde ver mais ou menos 16, 18 páginas. Então, está pondo, então, basta de a Nações Unidas seguir o desenvolvimento da colônia, e o país administrador está cumprir com a obrigação para o desenvolvimento do povo e território colonial. Essa é a reportagem player. Nações Unidas adoptar a resolução 945 de 5 de dezembro de 1955. 22 de dezembro de 1955, dentro da Câmara na Holanda, ministro Luns, que está aqui, ministro sem portfólio, para atuar como ministro de Relações Externas holandês, ela disse o seguinte: dan hebben de Verenigde Naties erkend dat de beide Rijksdelen hun emancipatieproces hebben voltooid. Que essa é a vista, agora que Nações Unidas a reconhecer o processo de decolonização de anti-holandês e Suriname a terminar. E que para a Holanda, inter assunto de decolonização a chega ao seu fim. Então, ela declarar preciso semana depois que a Nações Unidas adoptar a resolução 945. Vamos lá, seguinte slide. Dia 3 de maio, esse é o primeiro que a Nações Unidas adoptar
a resolução 945, e acaba, ministro Karen Kamp, que na cabeça do projeto de tanto interimregeling e estatuto, a declarado em esta Câmara na Holanda, que senadora, senhor Gerritsen, que o governo holandês não estava tendo nenhuma intenção para seguir a reportagem pleite. Nem mais que decisão a Nações Unidas toma. Não estava seguir com ele. Foi os primeiros que a decisão da Nações Unidas cai, e a Holanda decidiu para assumir e não está seguir com ele. Se trata aqui de uma obrigação que não tem estatuto, nem não tem grondwet de Holanda, Constituição de Holanda. Esta tem manifesto dos handvasts da Nações Unidas. Tem slide. Senhor Jan de Paula, professor Dr. Jan de Paula, tem seu book Pensamento na Jaira, Ressonando da Atualidade, 2006, até 2018, e também escrevi algo tocante à reportagem clear. E também está, algo que Hans Blatt estava de opinião, lamentavelmente, a resolução tocante ao paramento de transmissão de informação tocante ao Suriname e anti-holandês, não estava nem ficar hobby. A resolução que o acordo aprovado estava a elogiar a Holanda para motivo que a delegação holandesa estava a consistir também de representantes de Suriname e de anti-holandês. Pero, a resolução não declara que o território do West logra autogovernação completa, full measure of self-government. Esse aqui é assunto de autogovernação completo, definido no capítulo 11. Capítulo 11 é capítulo do Manifesto das Nações Unidas, que trata de decolonização, e consiste de dois artículos, artículos 7.3 e 7.4. Aqui lá gana militar para por ganhar mais votos na favor de resolução 945 da Assembleia Geral. E outra palavra também está de a resolução não estava tem claridade tocante se a Nação Unida exonerar Holanda de toda obrigação do artículo 7.3 e do capítulo de gestão de sua totalidade, 7.3 e 7.4. E para motivo político, que também está, basicamente, que na alagueira, na condição que era somente arriba e assumir a reportagem player. Seguinte slide. Minha irmã, o tempo aí, eu não estava, sim, eu estava chefe de missão permanente de Reino Nacional, de Reino Holandês na Nações Unidas, a señalar que o governo holandês a lamentar a omissão aqui, resolução 945, não a declarar que o território do West logra autogovernação completa, full measure of self-government. Pero, o governo holandês estava preparado para aceitar, já que a conclusão da resolução esta com a entrega de raporte por artículo 7.3, inciso A, não está factível of apropriar mais. Isso é a implicar segundo Holanda, sua interpretação, reconhecimento que o país não é tsunami anti-holandês, não estava autogovernante mais. Aqui na Holanda, interpretar como tal, também está, a Nação Unida pensa que é exoneração, que não é na Holanda. Essa é a Holanda sua interpretação. Está apropriar, Holanda a interpretar, para pensar que essa significa que anti-holandês Suriname a war tem volledig zelfbestuur. Isso é etapa no qual Holanda, esse é spin, não sei a em inglês, viramento de hecho. Next slide. Aqui na 2022, sim, 2022, veio da Câmara a acercar algum acadêmico, professor Gerard Hogers, professor Gertos India e Dr. Walter Veenendaal, para fazer assessment de tour e fosse o do está tocante decolonização. Pessoas, alguns estão por acordo,
Minha Bosman, que estava na Tweede Kamer, para VVD, ela ia apontar dia na plastera, se Hulana tem que estar obrigada a cumprir com o artigo 73, e disse. Mas depois, ela apontará na esta secretária, se são outra CONOPS, se Hulana, mesma pergunta, ela se Hulana tem que cumprir com o artigo 73, então CONOPS diz, não. Vamos ver? Então, ora, toda a Câmara, tu me lembra o mês, 2022, para lá, o professor holandês vai investigar e vai aqui aqui. E que o não está vista. Não está vista. Wat ook zei, de aarzelingen, bla bla, não está bem. Wel kwamen zij niet meer, dus não está vista que o anti-holandês e Suriname não estava a aparecer mais na lista de decolonização da Nações Unidas. Oké? Duidelijk is wel dat de algemene vergadering van de VN in december 1955 de Nederlandse rapportageplicht schrapte. Dus quando a scrap, dona Holanda exoneração de rapportageplicht. É um hecho. E depois, a situação não cambia. O status quo foi de tempo aí. Mas na minha vista, o que era, não está claro, de com leu, a Assembleia Geral a dona nós volledig zelfbestuur, full measure of self-government. Isso é que é segundo lugar dentro da área. Ok? Isso aí está no qual o holandês não está vista. A mim está assim, minha investigação, a mim está vista outra coisa. Me deu aqui, a mim está vista agora aqui. Next slide. Ok, vamos começar com o capítulo 73, capítulo de som, mostrar Manifesto da Nação Unida consiste de diferentes capítulos. Cada um trata um outro tópico. Capítulo de Sum trata de colonização. Então, consiste de 2 artículos. 73 e 74. É um principal 73. 74 também bem estabelecido que o país colonizador tem obrigação, para que tem boa relação entre colônia e na vizinha. Coisa que nós não podemos ver, agora nós vamos tempo de reconhecer com a relação com a Venezuela, que vai atrás. Vamos ver? Mas essa é uma violação do artigo 74. Ok, mas é o mais principal, é uma cultura na papel de artigo 73. Aqui me tem como em inglês, consiste de preâmbulo, ou seja, uma obrigação general, então 5 obrigações específicas para o país que tem colônia. Então, cai o artigo 73. Vamos ter colônia, trust territories, que não cai o artigo 73. E botava tem colônia, que não aparece na lista de nações Unidas também. Vamos ver? Mas essa aqui, vamos para o seguinte slide. Ok. Mas é 5 obrigações essenciais. O que nós está encerrar? O que nós está encerrar? O primeiro, inciso A, do artigo 103, está informar a Nações Unidas tocante a condição político, econômico, social e educativo do território bom de administração. Esse é o qual o país colonizador tem que sorver, uma obrigação que tem. B, desenvolver autogoverno do território para meio de medida progressiva. Por exemplo, desenvolver infraestrutura de governo. Só para o governo para funcionar. Essa é uma medida progressiva. Só para não ter segurança, etc. 6. Garantir o bem-estar e adelanto dos habitantes do território, tratando o interesse como primordial. Isso significa que não é só para bem-estar, o país colonizador tem só para bem-estar do povo do território colonial. Vamos a D. Ajuda o território no desenvolvimento econômico, social e educativo. Esta papel para assumir ajuda no desenvolvimento econômico, social e educativo.
Então, rapportar regularmente para dia para ano na Nações Unidas tocante cumprimento de obrigações aqui. Agora sim, cultura obrigações aqui, não cada um está independente de outro. Aqui não se pode de oorzaak gevolg. Então, hoe lang ik assim maneira, não, se você está aqui significado esse aí não, mas como é? Esse é um argumento não que tira da área. Next slide. Ok. Agora nós vamos preâmbulo do artigo 73. Esta visa, who members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose people have not yet attained the full measure of self-government, tá? Reconhecer o princípio o interesse do povo do território colonial tá primordial, tá? Riba tur outro interesse não. Esse é princípio que está parado no artigo 73. É país não colonial, não está manejar colônia não tem obrigação orando trata com a colônia não para pôr interesse do povo não riba tur outro interesse. Isso significa em prática o Koninkrijk belangen não portar riba belang, não interesse de reino, não portar riba interesse do povo de Corsou, orando trata Corsou. E não portar riba interesse do povo de Aruba, orando trata Aruba. Não portar riba interesse do povo de St. Martin, orando trata assunto de St. Martin. Isso aí tem para aqui não. Então, quando next slide. Aqui nós temos o Dr. Alexander Ludon, embaixador nacional, tempo não estava formulando o manifesto de Nações Unidas, na edição 45, na São Francisco. O governo holandês a propor o seguinte, ponto na prática e definitivo, muito valioso para o povo que ainda não logra uma autogovernação completa. Para esse motivo, o governo de Holanda está propondo incluir no texto do manifesto o princípio que o interesse do povo que não tem autogovernação completa está supremo, primordial. Esse é para fortificar a posição do povo assina. Que ora que não interesse está clash de área metropolitana do país colonizador ou de outro estado e povo Vamos back na slide para mim. Esse tem por aí está rolando bem com ele. Vamos back. Ok? Está aqui estamos em junho 20 de 1945. 12 de agosto de 1945. Dia depois que o Japão a capitular na Ásia, a Indonésia declara sua independente de Holanda. Holanda não respeita essa aqui. Por uma coisa, não assim, atacar a Indonésia. Mas também não há um negócio aqui. Não há bem com ele. Next slide. Aqui no pessoal, sempre nosso papo de estatuto, cada vez nós sabemos het vrije wil, nós aceitamos het vrije wil. Na edição 52, Holanda, ministro Luns, a declarar bem a Assembleia Geral, a abertura da Assembleia Geral, esse sessão de 1952, essa é a 17ª sessão da Assembleia Geral, ela declara we have all by our own free will, vrije wil, nós, é país não, nós vrije wil, nós juramentamos mesmo. Conosco atua conforme o princípio do manifesto de Nações Unidas. Uit vrije wil. Ora não tira de nós cara uit vrije wil, bastante estatuto. Nós vamos ver uit vrije wil, você aceitar para cumprir com o artigo 73. É para.
Next slide. Ok. Capítulo, me di, capítulo de assunto consiste de dois artículos, não? 73 e 74. Porque essa sempre me sabe, sempre tem botar artículo 73, 73. Agora, eu tenho artículo 74 não. Mas tem mais coisa bisa de dia. Só o lá tem um soro para nós ter uma boa relação com nós vizinhos não. Esse aí não tem um soro pé. Nada mais. Vamos ver? Next slide. Ok. Aqui nós também, o cara William Alvin Schurman, na 1953, ainda não estava a chefe de missão permanente da Holanda. Na 1956, ele estava a chefe de missão holandesa na Nações Unidas. Mas em 1953, ela pensou o seguinte: ela pensa que não é necessário para um território obter volledig zelfbestuur, dus autogovernação completo, não? Para por a exoneração do artículo 73, inciso E, rapportage plicht. Isso é ela visa. 53. Ponto de vista do governo holandês. Next slide. Esta visa, his last comment referred only to the obligation mentioned in Article 73E, and not to the other obligations set out in Chapter 11. Então, está pensando que não era marca que ela faz quando solamente para artículo 73, inciso E. Pensando esse, é mais reconhecer que a obrigação do artículo 73 está independente de outro. Mas ela segue visa, because in his government's view, desde o ponto de vista do governo holandês, it was quite possible that the state of development, dus o estado de governação, nível de governação, de desenvolvimento de um território de tal índole, o artículo 73 não pode aplicar mais, pero, but, the other provisions é outra obrigação do capítulo de ação, se a queda conta. Não é mais saber ser. Quando a pensar, vou quitar capítulo de rapportage pleeg, mas isso não significa que o quita é outra obrigação do artículo 73. Next slide. Aqui nós vamos mirar outra vez, dus me quita E, então não fica, mas me exonerar de A, B, C e D. De E só. Ok? Next slide. Aqui não, primeiro Holanda, a papel de rapportage pleeg, na 1949, e a rapportage pleeg estava no tópico na Nações Unidas. É caso de Grã-Bretanha quando uma autonomia na Malta. Então, não me sabia, ora não uma autonomia na Malta, não me que não, the United Kingdom did not claim that the territory had attained the full measure of self-government for the purposes of Chapter 11 of the Charter. Não uma autonomia, batereno educacional, social, econômico. Pero na minha sabia, esse identificar com a voleira de self-bestuur. Esse é Grã-Bretanha, esse de Malta, na 49, esse é o primeiro, nós temos essa interim-regeling. Ok? E tem mais coisa para pensar. Although a full measure of self-government had not yet been attained, responsibility for economic, social, and educational matters, which were the matters mentioned in Article 73E, no longer rested with the metropolitan government, esse governo de Grã-Bretanha, but was vested in the Constitution, in the government, by the Constitution, in the government of the territory. Então, estava dentro a regra do Estado, a Constituição de Malta, dentro a regla. When that stage had been reached, constitutional considerations as provided in Article 73E might preclude
da transmissão só prevenir a transmissão de informação do país metropolitano. Em outra palavra, é também o momento que a coisa está regular da Constituição, nesse caso, a regra do Estado, mesmo Constituição, tá? De território, ora também difícil para o país madre, o país colonizador, para rapportar na Nações Unidas. Eu sei, tem que parar aqui na. Então, pensei, também está que Grã-Bretanha e América não assoro. Na 1945, em São Francisco, ora estava Rinca, e manifesto da Nações Unidas de um outro, não assoro para incluir no artigo 73, com exceção, como motivo não constitucional e de segurança constitucional de Grã-Bretanha, então, a segurança também de América, que propõe que o país colonizador não tem nada de rapportar. Esse aí foi de 1949. Next slide. Ok. Artículo 73, então, essa é a coisa, não? Agora, não está para pedir nossa rapportagem, quando nós explica o artículo 73, inciso E, bom. Para sombra, você mira, vertical drug, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require. Essa é uma exceção de uma regra. Está incluída no artigo 73. Então, duas exceções aqui, de facto, no artigo 73, está dois grupos de non-self-governing territories award criar. Dois, não dois. O primeiro grupo, grupo é poder administrador, mas se cumpre com o inciso não. A, B, C, D e E, por 5. Para outro grupo é poder administrador, mas se cumpre com o inciso não. A, B, C e D. E não. Dois grupos award criar, não Cada vez nós vamos explicar, nós não estamos de coisa aí. Nós não colônia mais. Mas nós estamos no grupo A aqui, A, B, C, D. Nós estamos de A, B, D. Depois que o governo holandês a ser acionado da Assembleia Geral, a médio de resolução 945, de 5 de dezembro de 1955, mas se cumpre com o artigo 73, inciso E, ante o holandês a brincar entre dois grupos de território sem autogovernação. Então, a ideia nossa que era ter DNA. Agora, o problema está, agora porque der a rapportagem de Holanda, e não tem ninguém para mandar rapporto para a Nações Unidas. Vamos, né? Não sabia ghost. Walking ghost não sabia. Mr. Invisible. Mas a Nação Unida depende de informação para controlar o colonizador. Vamos ver? Agora, não tem ainda para ser. É buraco e a caia fora. A vacina nossa quer. Nossa quer vacina. Vamos seguir. Ok. Aqui nós temos uma classificação dos nós. Agora aqui, foi dia 5 de dezembro de 1955, nós está cai de quadrado e virgante reto verde. E de nós está cai. Então, está tudo diferente. Opção não, a Nação Unida dona tanto de território não estado não soberano e território não colonial. Isso é 8 possibilidades não. Nós está cai. Até que o dia 75 está nós funcionando. Até que o 25 de dezembro, 75 está nós funcionando, está caído em verde. Foi dia que funcionava, vira independente, anti-holandês. E depois de 1 de janeiro de 85, anti-holandês, 86, Aruba e anti-holandês. E foi 10 dias, tur 6. Isla não, de verde não, nós tur está caído. Pero nós está invisible. Tá para ser holandês, não mira nós.
Next slide. Ok, era uma pista. Essa aqui mais um foco. Não, é tá bom. Essa aqui está resolução 66. Essa pista tem parágrafo operativo. Estou fazendo aqui com resolução da nação também com dois tipos de parágrafo. Tem parágrafo na preambular e parágrafo na operativo. Parágrafo na preambular sempre começa com frase. Então explica que é tópico não qual é tópico não que tratar de resolução. Então, é um operativo, sempre começa com cifra, 1, 2, 3, mata. E não é decisão que a Assembleia Geral toma. Ok? Agora, é parágrafo operativo 1, de resolução 66, também está, a Assembleia Geral invita todo membro não, os é país não, administrar colônia não, quando cai body artigo 73, para não mandar informação econômico-social, educacional de território não, para a nação mais tardar 30 de junho de cada ano. Para a nação para vista com o desenvolvimento tá dentro do território não. Isso é uma obrigação. Next. Dentro da resolução 222, aqui na nação não avisa. Se me recebe cambio, sim, se me recebe cambio de status constitucional de território Laganosa. Então, essa missa, e se você quer, você stop a transmissão de informação do artigo. Se você quer, você stop a transmissão de informação do artigo 73, inciso E. Esse aí, então, arriba é resolução aqui, Holanda a apelar. Next slide. Problema. Sim. Sunam entre regeling é predecessor do estatuto. Holanda é. Sunam é 20 de janeiro de 1950. Então, até holandês é 7 de fevereiro de 1951. Next slide. Ok. É para minha carta. Depois de entre regeling é dois não. O governo de Holanda estava sua decisão para largar o processo de decolonização de Suriname e de anti-holandês que parou na Nação Unida. Isso é uma decisão do governo de Holanda. Ela pode dizer sua carta também, não pode escrever, mas ela tomou decisão para não canar para outra pessoa. Toda resolução da parte de Netherlands Antilles e Suriname, ou Suriname Netherlands Antilles. Ok? Então, e dentro a tropa Holanda também vai riba argumento não constitucional. Também isso que o work é país não está igual, reino. Nós não podemos dar informação constitucionalmente mirar. Nós não podemos dar informação que para a Nação Unida. Essa etapa é argumento. Next slide. Na vista também com a papia, a Holanda papia, para que ela tome decisão. Ela papia com o parlamento anti-holandês, o parlamento de Suriname e o governo anti-holandês que são de Suriname. Então, tudo estava de acordo, Holanda não pode mandar informação para a Nação Unida, porque essa é a mina na autonomia. Essa mina na autonomia. Você não está contra a Holanda mandar informação. Então, a Holanda está sendo com fé cumprir, não pode assinar nada. Será que na Nação. Next slide. Ok. Daí a carta que a Holanda manda para a Nação Unida fechar 23 de julho de 1953, depois de entrar em regeling. Eigenlijk não é regeling. Isso é caminho de tussentijds verslag. Depois que entra em regeling, também seguir negociar para chegar a status definitivo, uma regra definitiva, como é da estatuto. Então, na 53, era um tussentijds verslag na Nação Unida.
de carta. E dentro da visa, antrove, é também usar o mesmo argumento de constitucional que está parado em artigo 73, que não pode seguir com a reportagem. Quando a Holanda mesmo, unilateral, você mesmo, depois de entre em regeling, é mesmo a decidir você mesmo para stop com a reportagem. Camila, é nota sua competência. Um curso de nação, de handwerk nação, manifesto nação, é nota competência de Holanda. Então, é a competência coletiva de membro da nação. Este argumento é bem através que o país há self-bestuur, de assunto interno, e não pode mandar informação, não pode mandar informação da Nação Unida. Essa é a carta da missa. Next slide. Aqui nós também, Mr. Dr. Raymond Henry Poss, ele é ministro plenipotenciário de Suriname, na Holanda. Ele estava um arquiteto de interim-regeling e de estatuto. Ele estava pensando mesmo coisa na edição 53, de Fourth Committee. Ele estava pensando, should the information give rise to remarks? Do Suriname manda informação, se Holanda com informação do Suriname, do Nação Unida, e não tem remarca não, Holanda não pode contestar não pode responsabilizar. O único que pode responsabilizar é o ministro do Suriname. Então, o ministro do Suriname não está responsabilizando mesmo no parlamento do Suriname. Então, nós temos uma impossibilidade no Holanda não pode conhecer informação sem mais do Nação Unida. Esse é o argumento constitucional. Next slide. Na 53, a ministra Colada Brot estava com o ministro plenipotenciário na Den Haag. E também vai na Nação Unida, 53. E também, basicamente, usa o mesmo argumento. Então, você pensa assim, a informação de nós, da Holanda, que nossa informação riba para a Nação Unida, essa significa que a Holanda também na nossa autonomia. Basicamente, o argumento é usa. Também na nossa autonomia. Next slide. Aqui nós temos o 55, esse estatuto. Dia 6 de junho de 1955. Ok. Aqui não, dependia que estava tendo duas reuniões do Committee on Information from Non-Self-Governing Territories. Aqui não, tanto o senhor Raymond Poss, Mr. Michael Horsira e Schuurman Apapia. Ele estava tendo duas reuniões. A primeira reunião de Mainta. No trabalho dia também estava uma reunião, isso é uma inta, e na parte do canto de reportagem por ele. Aqui na posta vista, the government of Suriname had no objection to providing the committee, committee on information from non-self-governing territories, with data, but it did not understand how the Netherlands could be under any obligation to report, stressing the fact that he was not acting under Article 73. Essa posta bisa, me dá uma informação, pero me nota raciele bom de artigo 73, inciso A. De manifesto. He presented to the committee on behalf of his government, his governo de Suriname, a general review of conditions in his country. Você pensa, me nota atuando bom de artigo 73, inciso A. Mas outro? Meneer Horsira, é para mim casar quebra de corção. Que é a visa? É a visa. It should be observed that the information was not being supplied by the government of the kingdom. Isso não é o governo de reino a suministrar informação na Nação Unida. Something which, under the charter of the kingdom, it was no longer entitled to do. Você está pensando, o governo de reino, body statute, não tem direito mais para mandar informação
de anti-holandês para a Nacional Unida, para suministrar a Nacional Unida com informação de anti-holandês. Isso aí está avisando. But by the government of the Netherlands, o único que manda não suministrar a informação é o governo de anti-holandês. Argumento constitucional atrove. Next slide. O nosso vai tem Fort Committee. Esse aqui estava 24 de novembro de 1955. Aqui na Juncker, na papel da vista, it was important to note that a pergunta na que trata economia, educação, desenvolvimento social, toda pergunta aí que o assim está formando parte de autonomia de Antillas. Nós trova, Holanda não pode contestar não famoso. Você está pensando. Next slide. Você aqui não mostra também mira, linha corá, o correntura argumento não para dona Holanda exoneração de rapportage player está basado em argumento constitucional. O Holanda não pode meter do nosso assunto não com argumento não argumento não informação não pode dar está forma parte de autonomia de país não anti-holandês e Suriname. Esse é argumento que estava pode trazer continuamente. Ok, quatro tópicos não pode ser tratar de resolução 945. Next slide. Ok, aqui nós temos Alexander Bosovic, membro da delegação de emissão de Yugoslávia. No Fort Committee, no processo de decolonização, botem dois comitês. Então, a informação é processo de começar. Olha, carta bem de país colonizador, também na Assembleia Geral. Não, também primeiro secretário-geral da Nações Unidas. Mandei para a Assembleia Geral. No seu turno, a Assembleia Geral mandei para não estudar the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories. E den não possível of não tra uma resolução com den conceito. Também orei para Fort Committee. Den Fort Committee não acaba tra a resolução final. Da votaria para e depois vai para a votação final da Assembleia Geral. Esse é o processo. Ok? Mene Bosovic, na Fort Committee, ela aponta é promotora de resolução 945 que se vota para a resolução que não vem com o artigo 103, inciso E, se vota P, se aceita encerrar que é dona Holanda exoneração de toda a obrigação que tem no artigo 103. Essa é a pergunta que ela faz. Seguinte dia, next slide. Não, essa é a posição de Yugoslávia, da artigo 53, não avisa por não pode dar os capítulos de som estava uma totalidade indivisível. Todo o compromisso e obrigação queda igualmente obrigatório de hora que o território concerne sem própria autogovernação a alcançar independência completa em todo aspecto de sua existência nacional e internacional. Você deve estar pensando, o país vai ler o self-steward, eu vou aqui o capítulo de som completo. Next slide. Não conheço se está primeiro. É texto, mas também. Vamos que foi outro. Esta aqui tem duas maneiras que estava de promotor no Fort Committee de resolução 945, Mr. Laird Bell, de Estados Unidos, e Mr. Mário de Pimentel Brandão, de Brasil. Estão dois a promover a resolução 945. A colega Nandi a primeira versão acaba de Committee on Information for Non-Self-Governing Territories. Esses dois outros, mas o contexto aqui não é relevante.
não dos assim, então, na vista durante o representante na Lertbel e Pimentel Brandão explica que o tópico de lá de forte comete para ser tratado estava uma comunicação relacionada com o paramento de transmissão. O comunicado é a carta que o governo de Holanda manda 30 de março de 1955 para a Nação Unida que explica o estatuto. Essa é a carta que tem de mesa para o tratar da Nação Unida. Então, essa é a trata a reportagem para só. Então, nessa vista, estava uma comunicação relacionada com o paramento de transmissão de informação que tem estipulado em artigo 73, inciso E, de manifesto. Na proposição, na doce proposição de resolução 945, a ser formulada para tratar netamente o tópico E, a reportagem plena. Nada outro. Next slide. Certo? Clique mais. Mr. Bell e Mr. Pimentel não considerar que está prudente para urba de incluir na proposição uma avaliação do estatuto de reino holandês. Estatuto a base do capítulo 18. Mirando a diversidade de opinião que estava tendo na Assembleia Geral tocando a interpretação do capítulo 18. Então, quando nós pensamos, não estava tendo um consenso de membro na Assembleia Geral como se interpretar o capítulo 18. Você não nota risca de resolução 945 para tratar o capítulo 18 em sua totalidade. Isso é o qual nós estamos visando. Segundo os dois promotores, a interpretação exata do capítulo 18 e como tal, a avaliação do estatuto, o poder discutir do forte comete na outra ocasião. Depois de 5 de dezembro de 1955. Outra ocasião. Mas está aqui não estava um tópico apropriado para ser tratado de resolução 945 que o Brasil e a América a proponer. E que estava o tópico de discussão número 32 de agenda de Forte Committee. Outra palavra, nós não estamos a única coisa que não trata de resolução 945 da reportagem plena. Não mexe com o artigo 74, não mexe com o artigo 73, inciso A, B, C e D. Não trata não. Next slide. Tem mais? Só aqui vou para a guerra. Passa. Vai, next one. Sim. Bem, em Yearbook, de 1955, de Nações Unidas, está confirmar o que com a duas da missa. Não atrás. Vai, next slide. Sim. Yearbook, de 1955, de Nações Unidas, Yearbook, é dentro toda resolução, toda decisão que o guardo sacar adoptado de Assembleia Geral, está bem em Yearbook. Então, se você buscar um certo ano, uma resolução, tudo está para aí dentro. Então, um documento oficial de Nações Unidas. Se você está em investigação de Nações Unidas, você buscar Yearbook, você está fazendo nenhuma resolução aí dentro. Então, tudo está para aí dentro com explicação que tu possa. Então, dentro de 1955, nesta missa, com a página 258, está publicado o parágrafo operativo 2, que está contendo a decisão de resolução 945. O último parágrafo operativo está tratando exclusivamente de exoneração de transmissão de informação. Foi somente artigo 73, inciso E. Se você está interessado, vai ir para meu YouTube channel, que está Brel Criollo, dia 26 de abril, último, mas dona uma charla, então a ideia é mais em extenso sobre o tópico aqui. Então, se você vai ir para meu YouTube channel, Brel Criollo, duas palavras, no papimento, vou pôr a charla, e vou seguir se você está interessado. Não propaganda me dá assim. Next.
Sim, em Yearbook de 1955 da Nações Unidas, puesta confirmar a exoneração de transmissão de informação da Resolução 945, que trata o processo de decolonização da antiga holandesa e Suriname na Nações Unidas, de maneira apresentada para o governo de Holanda para regardar exclusivamente artículo 73, inciso E, do Manifesto das Nações Unidas. Next slide. Pues, em Yearbook de 1955, puesta afirmar que a Assembleia Geral toda obrigação e compromisso do capítulo 1 do Manifesto das Nações Unidas está independente do outro. Exoneração para não significa exoneração para tudo. Next slide. De veredicto de Corte de San Martin, no caso de Fundação Pro Liga, contra o governo de Holanda, na 2021, e do governo holandês, de veredicto avisa para meio de mensagem por escrito fecha de 5 de março de 2021, o governo holandês manda a resolução 945 para a Fundação Pro Liga, na tempo. E também link para meio de qual por mirar toda resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Fundação Pro Liga para convencer o mês, esse é para o veredicto, para convencer o mês com outra resolução, riba assunto de status de território insular de ex-anti-holandês, lançada para a Fundação Pro Liga não está disponível. Então, de veredicto mesmo para que a última resolução a Assembleia Geral adoptar a regra da decolonização de anti-holandês e Suriname, estava a resolução 945. Não tem mais para seguir depois. Então, não aceita já que a confirmação o TD de AUE, artigo 73, inciso A, B, C e D, que tu vai estar vigente. Passou uma nota de Manifesto Nacional, na nota para do Estatuto, na nota para do Grondwet de Holanda. É o único que ainda pode dar na Holanda é a exoneração de a Assembleia Geral. E TD de AUE, esse aí não associou de. Está indo facts, hechos. Next slide. Aqui não vamos mirar, um pouco, quatro resoluções a Nação Unida saca, para a decolonização da terra holandesa e Suriname. Mas toda vez, nessa sentença de Suriname, essa é a resolução 568, 650, 747 e 945. Ele ia correr, está coordenando toda a rapportagem plena, nada outro. Lá, a Nação Unida começar a se perguntar, houve de articular aqui, de forma unilateral, a stop a rapportagem plena. Então, começar em 5, 6, 8, a pergunta, in the opinion of that government, a opinião do governo holandês. Aqui está a rapportagem plena. Then, 650, nós estamos lançando um comitê para estudar o assunto da rapportagem plena, você virá Committee on Information for Non-Self-Governing Territories. Then, 74, o Holanda está dando tussentijds rapportagem entre o período entre a regeling e o estatuto, 53. Então, aqui não, a Assembleia Geral está fazendo super caribe Holanda para seguir com a rapportagem plena até a hora não tomar uma decisão. Então, em 945, de 5 de dezembro, aqui na Anta, a Holanda, ok, vou pôr exoneração de rapportagem plena. Então, por outra palavra, a decisão tomar de resolução 945, su fundeste também back, tem um problema entre a regeling e o estatuto. Next slide. Agora, o que eu tenho para a decisão da Assembleia Geral da Resolução 945? O que tem para atender? Next slide. Ok. Aqui nós vamos mirar. Mr. Vengalil Krishna Menon.
estava representante de Índia na Nação Unida nos anos 50. Depois da visa, ele não estava tendo nada, nenhum problema com o anti-holandês, isso não, que era com o estatuto. Esta é com a emenda de Índia. Ele não estava tendo nenhuma intenção de sugerir que o território não, mas entregar na relação atual com a Holanda. Não, mas cambia o estatuto. Esse estava completamente um assunto para não decidir na visa. De caminho, estava na altura e proporcionando de dois países não estavam satisfeitos com a relação. Não estavam contentes com o estatuto. Assim é a visa. A atitude da delegação índio estava com a para não quebrar a ação, se não provar modificar para não poder corresponder com a condição existente. Então, vamos modificar, que é que você tem que fazer um negócio de câmbio na Índia. Então, ora está cumprir com a regra da Nação Unida. Basicamente, esse está visando. Next slide. Ok. É quase mais principal aqui no contexto aqui de reportagem está o mesa vega ali cristão menor na visa a adopção da primeira versão de resolução 945 do Ford Committee sem agregar uma emenda ou uma advertência, voto behoud, sem assim sei. Então, diz dona é decisão sem mais, não ficar com a relação de decolonização entre a Nação Unida e a anti-holandês e Suriname a terminar. Se você não agregar uma resolução, uma emenda ou uma advertência na decisão, é relação a terminar, é relação de decolonização entre a anti-holandês e Suriname, a Nação Unida a terminar. Em relação a que agora é o vai cair o artigo 2, inciso 7 do manifesto. Com consequência, com o processo de decolonização de anti-holandês e Suriname, não vira exclusivamente um assunto interno do reino holandês, de Den Haag. Se nós vamos agora aqui, decidimos agora pensar agora aqui, para sobrar, nós não tínhamos conhecimento. Mas quando tudo que você está fazendo, não é lona oficial de Nação Unida, de reunião. É coisa que eu vou pensar agora aqui, que nós, Nação Unida, não pode meter dentro assunto para sobrar, tá? Artigo 2, inciso 7 de manifesto bisa, Nação Unida pode meter dentro assunto interno de país. É argumento que eu vou usar, essa dor de nós próprios juristas, não. Hoje em dia, eu pensar, não pode meter dentro. Pero, é avisar, se você não tomar a decisão, ser uma emenda, uma advertência, aceita suceder. O que sucede agora aqui, é hora é aceita suceder. Next slide. Aqui nós vamos chamar a decisão, você está parágrafo operativo 2, está aqui a decisão que a Nação toma. Ela consiste de 3 partes. A primeira parte é a primeira emenda de Índia, é de 2 emendas de Índia, um bem, a decisão qual é a decisão original, mas estava tá. Tudo é letra na bota mira que está decadruk, bold, essa é a emenda de Índia. Então, a minha é sim é palavra não diki. Lo importante é sobre expressando a opinião da Assembleia Geral, que riba base de informação que a Assembleia Geral tem dentro do seu poder e maneira apresentar para o governo de Holanda, para apropriar, para exonerar o governo de Holanda de transmitir informação, bode artigo 73, inciso E, de manifesto da Nação Unida, para o que está tratando de holandês e Suriname. Se estava esse é isso, sim, é palavra não werd gedrukt, é hora E, lo a entregar a Holanda é processo de decolonização de nós. Ora, a Nação Unida não tem nada mais de visa. Na 55, é hora de learns para visa a emancipação, se voltou, lo há razão.
Ora ele lá em razão. Pero a minha Índia a prevenir esse aí. Você também expressando a opinião da Assembleia General. Sim, tomar parte para a posição tomar para a Nações Unidas. Maneira afirmada na resolução 742 da Assembleia General, como que na resolução 742 que é só suceder. Nações Unidas adopta uma resolução na qual há uma lista de fatores a base de qual se decolonizar o território não colonial. Há uma lista especial para o território que mira independente, é um status de livre associar, outro não que é um outro status de integração, outro país colonial. Não há uma lista de existência, não há um checklist, não há tal. Então, o que também aqui não está com estatuto, é que não está complicado aí. Estatuto desviar a lista aí. Pero, ongeacht esse aí, está pensando, viva base de informação na Assembleia General tem de seu poder, o que John quer avisar, o que Jorge quer avisar, o que possa avisar, o que não toda avisa, o que brota avisa. Viva base de informação na Assembleia General tem de seu poder e maneira apresentar para o governo de Holanda, incluir também nossos representantes, não? E maneira o governo de Holanda deseja. Ora aí está apropriado para exonerar o governo de Holanda de transmitir informação, bode artigo 73, inciso E, do Manifesto das Nações Unidas, para o que trata antigo desse tsunami. Agora, que está para trás de do qual agora pensar? Basicamente, está pensar agora que nós segurar, amar a decisão da emenda de Índia, agora que assegurar a relação entre antigo desse tsunami Nações Unidas, agora a relação está intacto, queda intacto, agora está bom para a Holanda exoneração, maneira não está desejar. Deseja tem para aqui não. Dore essa aqui A, esse está apone que nós nota cai, bode artigo 2, inciso 7 do Manifesto das Nações Unidas. O que tu vai em relação de decolonização entre nós, os anti-holandeses, e no caso que isso não também, a queda intacto. Bode é a minha. Então, agora também a maneira que o governo de Holanda deseja. Passou a troca, né? Bisa Índia, não tem nenhum problema, ela respeita o hecho que na anti-holandês e isso não queda de reino. Dessa maneira, o governo de Holanda deseja, agora está apropriado para exonerar. Nota lo qual o holandês não bisa, que você tem a palavra apropriada para conhecer com nossa folha de self-postura. Nota sei. É relação entre nós com a Nações Unidas, agora salvaguardiar. Esse está apropriado. Na vez esse agora salvaguardiar está apropriado para do não lá na sua exoneração. Next slide. Ok, está artigo inciso 2 do Manifesto das Nações Unidas. Nota visa. O manifesto não autoriza a Nações Unidas a intervenir no assunto na que cai principalmente bode e jurisdição doméstico de um Estado, a requerir membros para entregar e assunto é para o bordo reglado quadro de manifesto. Sin embargo, é preciso que não afetar a aplicação de medidas de enforcamento de capítulo 7 da competência de Conselho de Seguridade, ou trata guerra ou ação militar. Na nota cai bode artigo 2, se pode intervenção da Nações Unidas, mas na sociedade na Coreia, nos anos 50. Ou fazer tu botar ação Unifil na Líbano e em outro país, na Haiti, etc. Não cai body 7. Então, caso assim, Nações Unidas por intervenir. Pero, de nos casos de decolonização, porta está abrir. Dori a minha de Índia, porta está abrir. Não por 30 de nós por contato, nós não mais vai vir de nada.
Next slide. Professor Philip Quincy Wright, professor de Lei Internacional e Ciência Política da University of Chicago, The American Journal of International Law, da 1956, e mencionar esse tempo ainda. Ela vista em prática cada órgão da Nações Unidas, Assembleia General, Conselho de Seguridade e Conselho Econômico e Social. Trusteeship Council não existe mais, não tem três territórios mais. Corte Internacional de Justiça e Secretariado das Nações Unidas, cada está considerar que não direito para determinar a própria competência. Deus não pode decidir para não que está na competência. Tá pensei, Holanda não pode decidir para a Nações Unidas que esse capítulo de Jesus não te conta mais of não. Holanda precisa sua opinião. É nota de Nações Unidas. É para pensar em reino, só para reino, é manda para fora de reino, entre nada de visa. Tá? Han vers Nações Unidas conta. Sei, a mulher que explica. O professor que explica. Next slide. Ok. Artículo 18 de Manifesto das Nações Unidas. Inciso 1 do artículo 18 de Manifesto das Nações Unidas visa. Cada membro da Assembleia General tem somente um voto. Somente um voto. O Reino Holandês tem somente um voto da Assembleia General. Agora aqui, a Assembleia General tem 193 membros. O Reino Holandês tem um voto. E para colmo, o voto é um voto compartido. Não sai assim. É um voto compartido. Então, de Holanda só. Então, de Holanda, Corsol, Aruba e Sint Maarten. Então, tecnicamente, essa assina, também não vou explicar. Ora, tem votação da Assembleia General. Nós pensamos, nós temos com a Holanda a votar P, nós temos o direito, então, não é jurista, não é acadêmico, não é jurista, nós temos o direito de exigir que o nosso lonang, nós põe que nós temos com a decisão. Para sombra, membresia nota de Holanda só. A Holanda, no seu website da Nações Unidas, também está vista, compartir. De Holanda só. Nós mesmos temos direito para estar mais ativo. Nós vamos pensar no nosso governo, agora nós estamos se a Holanda está pensando, por exemplo, uma situação atual, não está pro-Israel, nós temos direito de pensar, não põe que o Corsol não está em posição de Holanda. Nós temos direito, nós estamos como membro de voto. É voto um quarto de Holanda, um quarto de Corsol, um quarto de Aruba, um quarto de Sint Maarten. Abrir? Nós não conscientes. Nós não somos conscientes, pensei. Tá pensei? Então nós temos direito a fazer. Ok? Ok. Os artículos 8 e 1 também, inciso 3, estão aqui. É decisão, outro assunto, na maneira de decolonização, do capítulo 1 de manifesto, incluindo a determinação de cada. Então, o órgão tomar com maioria de membros presentes e que está votar. Então, você tem uma votação democrática de membros, cada membro tem um voto, cada país um voto. Certo? Tem a Assembleia General, tem o Ford Committee, Committee on Information on Self-Governing Territories, ou qualquer outro committee, um voto para cada membro, para não votar. Então, somente por meio de votação democrática da Assembleia General, a Assembleia General pode liberar um membro da Nações Unidas de seguir cumprir com uma obrigação que tem estipulada no artigo 83, inciso E, de manifesto das Nações Unidas. Então, a Holanda visa muitos tópicos, a definição está violando o manifesto das Nações Unidas. Vamos ver? Conforme o artigo 18, inciso 3, um membro das Nações Unidas não pode liberar sua de forma unilateral de seguir cumprir com a obrigação que tem estipulada em manifesto das Nações Unidas. Next slide. Ok. Aqui nós vamos mirar a maneira como a votação
para incluir a emenda de Índia em resolução 945 a tomar lugar. Para agregar a emenda de Índia na decisão. Aqui não bota mira. É primeiro a emenda agora votar pro 27, contra 7, abstenção 18. É de 2 a emenda, 4 pro, 3 contra, 38 abstenção. Next slide. A base de voto, a emenda de Índia agora agregar na resolução e com o NEDNG, ela vai à Assembleia General e ela vai votar na aprovar. Em outra palavra, a emenda de Índia forma parte integral de resolução 945. Next slide. Seguir. Next slide. Next slide. Vamos ver a conclusão final. Vamos ver. A conclusão final está questionando. Uma medalha sempre tem 2 bandas, não uma só. Holanda sempre conta-nos uma banda de medalha. Tanto os professores também, workers, docente, tudo conta-nos uma banda. Para o momento que a Nação Unida a donar Holanda exoneração, não aprovar, não reconhecer no momento aí, a informação que nós está produzindo, forma parte de nossa autonomia. Na nota de Holanda, é só que pode decidir o que nós share com ela, para nós. Ok? Agora, a ironia está aqui. A ironia está que o artigo 73, bota mirar um controle mecanismo, está focus somente no poder administrador. E nota de focus, riba nós. Nós não temos obrigação com a nação, mas se nós quer, então, nós ainda não, será, etc., não quer visa, e contamina nossa autonomia. Não há interesse do povo de Kosovo. Somente autonomia não há. Não, é também nossa autonomia. Não, pero, se o bom, nós estamos livres para share, compartilhar nossa informação com a Nação Unida. Nós estamos se transformando. Nós estamos mandando informação para PAHO, nós estamos mandando informação para a Unesco, nós estamos mandando informação para Banco IMF, Banco Mundial, ICAO, nós estamos mandando informação para NAN. Está barato? Bota Banco Central. Nós estamos mandando informação toda para NAN. É o único caminho que nós estamos mandando informação para a Comissão de Decolonização. Hasta CIA, vamos CIA Factbook, World Factbook CIA, nossa informação da DNG. Agora, mas se suceder, para controlar a Holanda, para que a Holanda cumprir a obrigação A, B, C e D. Do artigo 73 do manifesto, está nós, país Kosovo, com a sua informação, manda para nós. Com outra palavra, país Kosovo, mas transita no país Kosovo. Significa, é para o governo, é para o parlamento, é para a civil society Kosovo. Não, onde não, mas transita com a Comissão de Decolonização da Nação Unida, sinta papel com nós, nós não temos obrigação com nós, e não com nós. Nós precisamos sinta com nós, e precisamos nós começar a suministrar nossa informação não. Então, é moda para somos não cai, manifesto da Nação Unida não cai, não há estatuto, não há Constituição de Holanda, não cai, manifesto da Nação Unida, não obriga hora de controlar o Banco Holanda está cumprir com o artigo 73, inciso A, B, C e D. Assim não está. É mais simples que nós está pensando. Então, como está assim maneira, James Finis, Byron Mundo, então tem que dar bom porque é claro. Uma delegação do Parlamento de Kosovo, mas é suficiente para buscar uma cita com a Comissão de Decolonização C24 na New York, vai explicar a situação, então nós começamos a mandar nossa informação econômica, social, cultural, etc. Nós começamos a mandar para o bolso. Está sendo aqui, a mulher que está agora que não está recebendo informação para tardar 30 de junho,
começamento de ano, januário, nós começamos a publicar o rapporto, nós começamos de 7 para 8 páginas. Dessa outra coisa. Então, me espera por abrir o bolso, não? E eu pergunto aqui, nós vamos ganhar 70 anos largo. Mas a decisão para nós é mais fácil que nós pensamos. Danke, moço.